Você já imaginou ser um passarinho que não podia voar? Essa é a história do livro, escrito por Jaime Fulaneto, aqui de Nova Odessa, que vai conversar um pouquinho com a gente. Jaime, a gente sabe que a história do livro é inspirada na sua própria história de vida. Conte um pouco mais sobre a gente, sobre essa história que inspirou o livro. Em 2017 eu sofri um grave acidente automobilístico, né? Inclusive numa pista aqui de Nova Odessa para Americana. E aí acabei ficando hospitalizado 60 dias, né? E tive sérias sequelas. Uma delas foi perder o braço. Então meu braço esquerdo ele não se movimenta, eu perdi o movimento completo do meu braço. E a partir dessa história eu tive muita superação, né? De sair do hospital, quebrei 3 costelas, drenei os 2 pulmões, fiquei 60 dias internado, tive 2 paradas cardíacas. Então, depois de toda essa história, sair do hospital já foi uma grande vitória. E então, no início da pandemia, surgiu essa oportunidade de escrever um livro, né? Conheci o dono da editora Inteligênios e ele falou assim, nossa, sua história é muito legal, daria um livro. E isso ficou, né? A gente se conheceu na Bienal do Livro e passou-se um tempo. O ano passado ele retomou, falou, olha, eu gostaria muito de que escrevesse um livro, mas que fosse baseado na sua história, mas numa versão de literatura infantil. Você topa o desafio? E eu aceitei. Então foi daí que surgiu essa ideia de escrever esse livro. E qual que é a história do livro que chama O Passarinho que Não Podia Voar? O título em si já explica, mas como que é a história do livro? Eu pensei no passarinho, né? E por que ele não podia voar? Porque foi como eu me vi. Quando eu sofri um acidente, eu perdi o movimento total do meu braço, fiquei monoplégico. Eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que vai ser daqui pra frente? Então, assim, haviam tantas dúvidas paradas no ar que eu não sabia como seria a minha vida. E aí, na hora de escrever o livro, eu pensei num personagem. Pô, o que um passarinho que não tem uma asa faria? Que é o que eu passei, né? E aí, nesse livro, eu conto um pouco da minha história. De você conseguir superar seus desafios, de você conseguir ajudar o próximo. Mesmo tendo uma deficiência, você consegue fazer muita coisa. Você tem que estar disponível e ter essa vontade, essa força de vontade. Foi daí que surgiu o personagem do passarinho que não tem uma asa. E como que a construção, o processo de escrever o livro, escrever essa história, ajudou a você a superar esses desafios e pode ajudar outras pessoas também? Quando eu sofri um acidente, né, eu trabalho numa empresa aqui de Sumaré, uma siderúrgica, e aí eu fiquei com medo, né, o receio de voltar e falar assim, o que eu vou fazer agora? Eu sou analista químico de formação, sou formado em química, e não daria mais para fazer a minha função porque com uma mão só é impossível, né? Fica um pouco arriscado mexer com produtos químicos. Então, quando eu retornei para a empresa, eles me adequaram em uma outra função. A partir daí, fui vencendo alguns desafios e baseei em minha própria vida a história do livro, porque quando a gente volta e tem algum desafio, a gente tem que se readequar. E as crianças passam por isso também, né? A gente sabe que crianças elas não têm filtro, né? Elas são muito mais puras, então elas têm essa visão, né? Daí surgiu essa ideia do passarinho e mostrar que mesmo sendo um passarinho que não tem uma asa, ele consegue fazer muitas coisas. Isso ele ajuda todos os amigos, ele consegue, por exemplo, ajudar os amigos com lições de matemática, ajudar com problemas simples. Então assim, ele consegue, mesmo com a sua dificuldade, fazer muitas coisas. E ele acaba deixando um pouco do sonho dele, ele tem um sonho no livro, né? Então ele tem um grande sonho de poder fazer algo. E ele mesmo tendo esse sonho, ele consegue deixar de lado a sua própria vontade para ajudar o próximo. E nessa história ele conta um pouquinho, tem um enredo, tem um pouco de trama, que sempre tem na nossa vida aquelas pessoas que não aceitam, que vê a gente diferente e fala assim, poxa, esse cara não é legal, ou então não quer conversar com você, ou não te dá a oportunidade. Então no livro também tem um pouco disso, ele retrata um pouco sobre o bullying, sobre essa questão de sofrer um pouquinho com a condição que você tem, né, física, de uma limitação física. Então no livro trata de uma forma bem simples, bem suave, né, para crianças, para que a gente consiga superar esses desafios, né? E a gente sabe que o livro participou do Congresso de Educação em Gramado, que aconteceu há pouco tempo, há poucos dias. Conte mais um pouco pra gente como foi estar lá em Gramado com o seu livro, ver uma obra sua participando de um congresso. Foi maravilhoso, né? Essa oportunidade que a Inteligênios deu para nós de levar os autores, né? Foram eu e mais 2 autores aqui da região, lançando nossos livros lá. Foi muito bom. O evento teve vários professores, secretários de educação. Foi muito proveitoso, mesmo com toda a tragédia que houve no Sul. O evento foi muito bom, teve um movimento muito grande e foi assim um prazer inenarrável para dizer assim, lançar um livro lá, tá participando de tudo isso e tá contribuindo de certa forma para a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, né? A educação dessa geração que tá por vir aí. Foi muito prazeroso. Vou fazer o lançamento, né? Vai ser na livraria Adonis, em Adonópolis, aqui em Americana. Vai ser sábado agora, dia 17/8, às 14 horas.
Vai ser um evento muito bacana, vai ter contação de história para as crianças, pipoca, vai ter intérprete de Libras. Então, assim, é uma coisa que a gente está chamando as pessoas que têm a deficiência, que vai ter intérprete, vai ter essa recepção, vai ter uma atividade para crianças também após a contação de história, a diversão que vai ter dessa história, vai ter espaço para perguntas, vai ter desenho, brincadeira, vai ser uma tarde muito prazerosa. Vou estar lá também, autografando o livro para quem quiser, estarei presente lá e vai ser um prazer receber todos que forem lá. Reforçando então, para você que tiver interesse em acompanhar o lançamento neste sábado, na Livraria Adonis, em Americana. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.